Senhoras e senhores, moças e rapazes, eu sou o Samurai Colorado e esse é o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal de torcedor para torcedor. O Inter vai enfrentar o Fluminense no estádio Maracanã, o maior estádio do Brasil, o Maracanã de tantas histórias no nosso futebol brasileiro, momentos tristes, momentos felizes. E a gente, vai enfrentar o Fluminense, vamos enfrentar o Fernando Diniz, que é atual técnico interino da seleção brasileira. Primeiro jogo do Fernando Diniz, depois de ser anunciado como técnico interino da seleção brasileira. E o que a gente espera desse jogo, além, é claro, de uma grande vitória colorada dentro do estádio Maracanã, saindo de campo aí com os 3 pontos, é a estreia do nosso grande jogador, da nossa grande contratação da temporada, se não dos últimos anos, ou talvez da última década aí, do Internacional, Ener Valencia. O Ener Valencia deve jogar essa partida. Bom, o que a gente pode esperar desse jogo? Existem alguns pontos importantes para a gente analisar aqui. Primeiro de tudo, o Internacional está desfalcado. Nós não temos Alan Patrick, que é o principal criador do time, e agora, recentemente, recebemos uma notícia muito triste de que Maurício está com uma lesão muscular na coxa e ele vai ficar de fora de 2 a 3 semanas. Então, dificilmente a gente vai poder contar com o Maurício ainda dentro do mês de julho. E isso é muito triste, São partidas importantes do Brasileirão, que mais uma vez o Maurício nos desfalca. Da outra vez deslocou o ombro, ficou 8 ou 9 partidas afastado, E dessa vez a gente tem o Maurício aí de fora de mais algumas partidas, todas elas pelo Brasileirão. E a gente espera que ele esteja de volta já lá no começo de agosto para o primeiro jogo, a primeira batalha contra o River, Uma pena, grande jogador Maurício, fez muita diferença ali na nossa classificação da Libertadores contra o Independiente de Medellín. E agora, infelizmente, além de não ter o Alan Patrick, a gente fica sem o Maurício para esse jogo contra o Fluminense. Mas, em compensação, a gente tem Ener Valencia, que provavelmente vai estrear. E muito por causa da ausência do Maurício, é possível que o Ener Valencia seja titular. Muito se falou ao longo da semana que o Ener Valencia muito provavelmente começaria no banco, Teve gente que chegou a cogitar até o absurdo do Ener Valencia não viajar, para o Rio de Janeiro. Mas beleza, viajou, está relacionado, vai estar disponível para o técnico Mano Menezes e por conta da ausência do Maurício, deve estrear como titular do Internacional. Outra questão importante para abordar sobre essa partida, antes de eu falar aqui com vocês sobre a escalação provável que o Mano deve colocar em campo e fazer aquele tradicional comparativo que eu faço do time que eu colocaria, muitas vezes contrariando o Mano Menezes em algumas posições, eu quero falar sobre o Fluminense. Eu nunca falo aqui sobre o adversário, só que tem um caso muito especial dessa vez. Vocês lembram que no ano passado, o Diego Aguirre, nosso treinador, não foi no ano passado, foi em 2021. Em 2021, o Diego Aguirre, nosso treinador, estava em vias de ser anunciado como técnico da seleção uruguaia. E aí vocês viram que ele se desconcentrou bastante e o Inter já não ganhou mais de ninguém ali, O Diego Aguirre, o trabalho dele, a partir do momento que ele começou a ser cogitado para a seleção uruguaia, foi um trabalho horrível. E é natural que um treinador que esperou a vida inteira para ser o treinador do seu país, para ser treinador da seleção do seu país, se desconcentre do seu trabalho momentâneo ali, que foi o caso que aconteceu ali com o Diego Aguirre, nosso treinador, e isso fez com que a gente tivesse uma reta final melancólica daquele campeonato de 2021, que nos tirou, inclusive, de qualquer chance de Libertadores, acabamos indo disputar a Sul-Americana. Dessa vez o Fernando Diniz foi nomeado, digamos assim, bom, ele é o treinador interino da seleção brasileira de futebol.
E por mais que seja interino, isso mudou a rotina dele. É uma coisa que, colocou o uniforme da seleção, deu entrevista como treinador da seleção, entendeu? Então, isso mexe com a cabeça da pessoa. E talvez, pelo Fernando Diniz estar mexido, estar desconcentrado, né, com o seu time fluminense, principalmente agora, essa semana toda, né, que muito se falou sobre Fernando Diniz ser o treinador interino da seleção brasileira, né, muito agitou a cabeça dele, e a gente espera, né, eu espero pelo menos, que o Internacional se aproveite desse momento de desconcentração, de fragilidade, para fazer uma grande vitória em cima do Fluminense, lá no estádio Maracanã. Esperamos que realmente isso tenha afetado, né, o Fernando Diniz, e que o Inter se aproveite desse momento. Mas independente do Fluminense, independente de qualquer coisa, independente do Fernando Diniz, vamos supor que ele esteja 100% concentrado, o time do Fluminense 100% focado, querendo a vitória, beleza. Vamos nós para campo com o que nós temos, vamos nós em campo com o time que o Mano Menezes escalar. E o time que o Mano Menezes vai escalar, muito provavelmente, vai ser John no gol. E o John, eu espero de coração que o John não tenha sentido a contratação do goleiro Rocher, né? Que apesar de não ter sido confirmado oficialmente, a tendência é muito forte de que o Rocher esteja vindo para o estádio Beira-Rio, com várias fontes anunciando. Eu até ia fazer um vídeo sobre o Rocher, mas eu vou esperar para fazer esse vídeo depois do anúncio oficial. Vocês sabem que eu não fiz nenhum vídeo aqui sobre Cuéllar, não fiz nenhum vídeo sobre Bruno Henrique, e fiz um único vídeo sobre o Ener Valencia. E o vídeo que eu fiz sobre o Ener Valencia já foi um antes, dizendo que seria o último que eu faria, e depois fiz o vídeo do Ener Valencia na apresentação dele. Eu não gosto de especulação, eu acho que essas coisas enchem o saco, sabe? Ficar falando o mesmo nome de um jogador e daqui a pouco não vem. Eu não gosto de perder o meu tempo e não gosto que vocês percam o tempo de vocês assistindo eu falar sobre um jogador que nunca virá pro Internacional. Acredito que não seja o caso do Rocher. O Rocher realmente deve estar vindo para o estádio Beira-Rio, mas como ainda não é oficial, eu estou guardando para fazer o vídeo quando for oficial. Beleza? Combinado assim? Eu não perco o meu tempo, vocês não perdem o de vocês e tá tudo certo. Aí a gente faz um vídeo depois falando sobre o Rocher, mas no anúncio oficial dele. Beleza? Combinado? Eu espero que o John não tenha sentido, sabe? Essa contratação do goleiro Rocher, e eu acho inclusive que é um combustível a mais para o John mostrar ainda mais serviço e acirrar a disputa pelo gol colorado. A tendência é que o Rocher vai ser o goleiro titular, vai chegar aqui, já vai vestir a camisa e já vai direto para ser o goleiro titular. Mas sempre tem a possibilidade, né, de que o John faça vários milagres ali e que não saia imediatamente da posição de goleiro, ou talvez que ele esteja tão bem ao ponto de não sair da posição de goleiro. Talvez esse seja o combustível e a esperança do John, que também deve ser adquirido pelo Inter, conforme as informações que estão rolando aí, né? Ele que é emprestado do Santos para o Internacional. Então vamos lá, John no gol, Bustos na direita, que é o que o Mano deve colocar, dupla de zaga de confiança do Mano Menezes, que ele está fechado com o Vitão em mercado, René na esquerda, Rômulo abrindo o meio de campo, seguido provavelmente de Johnny e Carlos de Pena, o Carlos de Pena fazendo às vezes de Alan Patrick, talvez o Jean Dias faça às vezes de Alan Patrick, o que eu discordo, mas tá entre Carlos de Pena e Jean Dias para fazer a posição do Alan Patrick. Aquele dia que o Jean Dias fez a posição, talvez o Carlos de Pena ainda não tivesse preparado, talvez agora o Carlos de Pena esteja mais preparado e o Carlos de Pena faça às vezes do Alan Patrick, o que eu concordo um pouco mais. E lá na frente viria o Wanderson por um lado, Ener Valencia pelo outro, com Luiz Adriano centralizado. Sim, ou então o Luiz Adriano e Ener Valencia como dupla de ataque, com o Wanderson um pouquinho mais recuado pelo lado esquerdo, enquanto do lado direito o Inter viria talvez com Jean Dias. Enfim, esse deve ser o time que o Mano leva a campo, e eu espero de coração que seja um time que vai conseguir a vitória. O que eu faria diferente? Eu colocaria Igor Gomes na direita, porque eu sei que o poder defensivo do Bustos é quase nulo, e o Fluminense ataca bastante, então é muito importante fechar as portas do Fluminense.
A melhor zaga do ano de 2023, eu já disse, repito e vou repetir quantas vezes for necessário. Nico Hernandes e Moledo, melhor zaga, principalmente na bola aérea, mas também por baixo. Melhor zaga de 2023, o Mano é o único que não enxerga isso, mas beleza, né? Outra coisa que eu faria diferente, eu colocaria ali o Rômulo, o Johnny, o Carlos de Pena e o Charles Arangues, né? Para que o Carlos de Pena e o Charles Arangues se complementem na armação de jogadas. Mas como o Arangues não deve começar jogando, aí acaba sendo um pouco difícil. Mas eu sou a favor do Charles Arangues começar jogando, mesmo que jogue só o primeiro tempo. Mas começar com o Charles Arangues, começar com a casa arrumada, e aí lá na frente o Wanderson e o Enner Valencia. Isso eu faria de diferente. E aí vocês podem deixar nos comentários o que vocês fariam. Não esquece de deixar teu like e compartilhar esse vídeo com teus amigos colorados nos grupos de WhatsApp. E eu volto aqui depois do jogo para comentar para vocês sobre essa partida que eu espero que seja 3 pontos do Inter na nossa conta. Valeu, gente! Até amanhã!